Fala galera massa, e aí, beleza? Estamos ao vivo. Vamos dar um tempinho aqui que o Instagram está informando aos nossos seguidores que hoje a gente está começando aqui mais um Música Massa Entrevista. E hoje o nosso Música Massa Entrevista vai ser com o grande Gus Monsanto, né? Um dos maiores vocalistas aí de heavy metal do Brasil, né? E do mundo, certinho? Boa noite, pessoal. O Gus já chegou aqui já, viu? Bem-vindo, Miranda. Seja bem-vindo aí. Salve, pessoal. Muito obrigado a todos aí. Marina, tudo bom? Pronto, vamos chamar já nosso grande entrevista-papo que a gente vai ter aqui. Então, todo mundo está chegando aí, sejam bem-vindos. Só para contextualizar mais uma vez, hoje a gente vai fazer aqui um bate-papo com o grande Gus Monsanto, dos grandes nomes aí da música nacional e internacional. Fala, Márcio, tudo bom? Seja bem-vindo. Pronto, já mandei o convite aqui para Gus. Guardar ele receber lá. Fala, Kiko. E aí, seja bem-vindo. Tô nervoso, hoje eu tô nervoso. Geralmente eu sempre fico nervoso, né? Mas hoje eu tô mais nervoso. Tá legal aí a luz? Tá legal o áudio aí também? Tá chegando tudo beleza? Mandei o convite. Opa. Fala, Tassi, tá tudo bom? Bem-vindo aí. Oh! Salve, meu querido. Tá com... O áudio tá chegando aí direitinho? Tá, agora tá beleza. Tá belezinha. O meu também tá chegando legal e você? Perfeito, cara. Tô te ouvindo super bem. Oh, que bom. Primeiro eu queria te agradecer, Gus, por você ter aceitado esse convite aqui pra gente, que é o Kiko Dieter, acabou de chegar aqui também. Salve, Kiko! Grande Pico. Para mim tá sendo assim uma experiência extasiante, porque assim, eu acompanho seu trabalho desde novinho e tal, e como eu brinquei com você ali no Instagram, né? Fui arriscar e eu tô aqui hoje com borboleta no estômago para conversar com você, trocar essa ideia, né? Como eu tô falando pro pessoal aqui mais cedo, você é um dos grandes nomes do heavy metal, do hard rock nacional, assim, isso é sensacional para mim e para a página estar aqui recebendo você hoje. Pô, para mim é um privilégio enorme estar aqui podendo conversar um pouquinho sobre minha carreira, sobre minha música, sobre as minhas andanças. É sempre bom, meu velho. Obrigado aí por acompanhar meu trabalho esse tempo todo. Fico bem feliz, cara. A prova tá aqui, já botei o meu Dominate do Adagium aqui para você ver. Ah, que legal, cara. Que legal. Esse disco acho que talvez seja dos meus trabalhos o que, sei lá, esse disco acho que foi o primeiro que
que foi lançado no mundo inteiro, assim, e tem, pô, eu tenho esse disco eu tenho um carinho imenso por ele, assim, muito Eu me legal. lembro que Saber saber que ainda é ouvido, né, cara? A gente fica feliz aí. A gente faz arte. Eu falo que cada disco que eu faço, cada gravação, cada coisa que eu termino, é como se você colocasse uma mensagem na garrafa, né, velho? Você terminou, você sim. põe a música, você joga pro mar, você não imagina aonde vai chegar, quem vai ouvir, quem vai te assistir, quem vai curtir. Você simplesmente faz o seu melhor e, cara, torce para que as outras pessoas encontrem eco na tua mensagem, no que você está, encontrem, sabe, o que curtir na sua música. Então, para mim, toda vez que eu vejo alguém ouvindo o meu trabalho, principalmente um trabalho meu lá de trás, né? Porque a gente, a cada disco, a cada momento da Uhum. carreira da gente, e é muito legal saber que, apesar de eu me sentir hoje em dia muito diferente de quem eu era naquele disco que você acabou de me mostrar, é um disco, pô, importantíssimo aí na minha trajetória, na minha história de músico. Gosto muito. Eu me Muito lembro que orgulho. quando a gente conheceu esse disco, já foi um pouquinho depois, né, de quando tinha saído, né, que ele saiu em 2006, não foi? Eu, se eu não me engano, eu É, conheci. na verdade, ele foi lançado primeiro no Japão. Ele saiu, opa, ele saiu primeiro no Japão em dezembro de 2005 e foi lançado no resto do mundo, acho que em março de 2006, se eu não me engano. Eu acho que E eu aí, conheci ele por quem volta de lançou aqui no Brasil 2007. foi a Helen. Oi? Eu acho que eu conheci ele por volta de 2007, né? Eu lembro na época, um Ah, amigo meu legal. chegou com o disco e a gente não sabia que o vocalista era brasileiro, né? Então, quando Ah, chegou o disco, a gente olhou assim, eu ouvi ah, isso muito. Muita gente, cara, mas o vocalista ninguém sabia, né? E o mais engraçado é que uns anos antes existia uma banda brasileira de metal, não sei se era Doom, Black Metal, era alguma coisa bem pesada e densa. Era uma banda chamada Adágio. Então todo mundo falava assim, pô, você tá cantando no Adágio? É, cara, mas não é o Adágio daqui, é o Adágio lá da Europa, né, da França, que era uma banda de metal progressivo. E, pô, foi uma bela experiência, foi uma bela escola. Eu fiquei 4 anos na banda, fiz esse disco, trabalhei no disco seguinte também, e foi isso, cara. Foi isso. tem gente aqui já Legal, dizendo, ó, eu esse. conheci o Gus pedindo autógrafo nesse disco aí, o pessoal aqui falando. Ah, que legal, cara. Que legal, que legal. Que boa memória. Gus, Esse para o disco, pessoal que esse está disco, vendo a live hoje, porque o que acontece é o seguinte, a gente ainda vê um monte de brasileiro, né? Hoje em dia tem um monte de brasileiro, cara, nos Estados Unidos, na Europa, fazendo música. Agora, eu fui um dos primeiros caras, assim, que eu saiba, que teve uma chance de fazer alguma coisa profissionalmente por lá, né? sim. Então, pô, foi uma experiência maneiríssima, cara. Foi uma experiência maneiríssima. Isso em 2004, né? Eu estava num outro momento pessoal, profissional, já daquela de, pô, eu tava com 29 na época e tinha aquela coisa, né, de, pô, vou fazer música até os 30, né, que a gente tem aquela pressão toda de sociedade, de família, de, Uhum. pô, será que vai dar certo, não vai dar certo? Então, cara, é, eu falava que eu ia tentar até os 30. E aí a coisa do Haddad rolou, foi assim, eu ia fazer 30 em novembro e isso pintou em agosto, cara. E foi muito legal. Muito Caramba, legal. velho. Isso Foi assim, na cara do gol mesmo, assim, né? na cara do gol. Você tá onde, cara? Só pra. Eu sou da Bahia, só que hoje eu tô numa Ó, cidadezinha minúscula. Na verdade, eu sou nascido em Bom Jesus da Lapa, né? Que é capital baiana da fé, tida assim. Só que hoje eu tô numa cidadezinha chamada Condeúba, tem 14 mil habitantes. opa, que bom, cara. Que bom, que bom. Legal saber. E é na Bahia também? Na Bahia também, é 200 quilômetros da minha cidade
natal, né? Vinha a trabalho, né? Você tá de volta no Brasil, em Petrópolis, né? Então, eu moro aqui e é uma história muito engraçada, né? Porque fiz, eu fiquei muitos anos nesse bate-volta, bate-volta, bate-volta. Tinha ano que trabalhando com Adágio e eu também trabalhei com uma banda cover com alguns dos integrantes do Adágio, que a gente viajava muito, tocava muito. E eu fiz com ele. Eu tinha ano que eu ficava, sei lá, 8 meses fora, um tempo fora, e todo mundo, pô, mas você mora onde? Eu falava, não, eu moro em Petrópolis. Eu nunca me considerei não brasileiro, não morador daqui. Pois é, cara, e aí é isso, cara. Foi mais ou menos essa história. Mais ou menos essa A história. E tô Graziela tá aqui, eu dizendo gosto, aqui que você não adoro pode morar largar aqui. Petrópolis. Ah, que bom, que bom. Petrópolis é uma cidade que eu curto muito, é uma cidade linda. Mas é uma cidade, cara, é uma cidade que eu tenho, assim, muitos músicos queridos, muita gente legal que eu gosto de estar sempre trabalhando, gosto. Sei, cara, me sinto confortável. Ah, que bom. Deixa eu te perguntar aqui, Gus. Eu gosto sempre de. A gente já começou aqui de forma bem descontraída e tal, bate-papo. Mas como tem gente também que está acompanhando e não te conhece, eu sempre gosto de perguntar assim: quem é o Gus Monsanto? Quem é Gus? É só um minuto. Fala tudo de novo, porque entrou uma ligação aqui. Ah, certo, tudo bem. É que assim, eu sempre, quando eu troco essa ideia aqui no Eu não tô Música te Massa, ouvindo, cara. tá me ouvindo agora? Só um minuto, só um minuto. Opa, caiu. Vamos tentar aqui de novo. Salve, pessoal. Muito obrigado por todo mundo que está aqui. Viu? Tô vendo aqui que tem uma galera fiel ao Gustavo, né? O Gus Monsanto. Isso é massa, que vocês conhecem. É bom que vocês interagem pra gente. Tem uns causos para contar pra gente aqui. Coisas Pronto. do ao vivo. Isso é bom. Bom, eu estava falando o Coisas do ao seguinte, tem um vivo. pessoal que vai te acompanhar aqui que também vai estar conhecendo seu trabalho a primeira vez, né? E eu sempre Aham. gosto de começar o bate-papo perguntando assim, quem é Gus Monsanto? Né? Pra você falar um pouquinho para o pessoal aí que não te conhece, saber quem é você. Então, eu sou vocalista, sou músico, sou produtor musical, toco guitarra, faço isso há muitos anos, gosto muito de fazer música. Graças a Deus eu consegui ter uma exposição bacana desde 2004 que eu consegui fazer bastante coisa fora do Brasil e faço até hoje, graças a Deus. E sempre acreditei muito no tipo de música que eu sou um cara que gosta muito de hard rock, de heavy metal, da música que me emociona e sempre tentei ser muito fiel, muito leal assim à música que eu acredito, né, que eu faça bem, que eu faça com amor. E é isso, cara. Acho que é um resumo. É um resumo, é um Muito bom. resumo. Muito bom. Assim, como é que você se descobriu músico? Como é que foi que começou isso aí? Como é que você sabia que você tinha essa voz potente para rasgar o mundo aí? Não, eu nunca soube. Eu nunca soube. Porque aconteceu o seguinte, eu tocava guitarra. Eu nunca tive o sonho de ser cantor e tal. Engraçado que hoje em dia a maioria das pessoas me conhece como vocalista. Muita gente não sabe que eu produzo, que eu toco guitarra, que eu componho. O pessoal fala, pô, é o cantor, legal. Que bom, mas assim, não foi, nunca foi a minha primeira escolha. Na verdade, como eu tocava guitarra e como eu compunha essas músicas e ouvia uma voz na minha cabeça, né? Eu tinha uma você está compondo, você ouve aquilo, e cara, eu comecei a imaginar um cantor para cantar aquelas músicas, e, cara, eu procurei um cantor um tempão, cara, e não achava ninguém assim
que chegasse do que eu tinha na minha cabeça. E aí eu comecei a dar minhas cacetadas, bicho. Eu comecei a tentar, né? Comecei a correr atrás. No começo era muito ruim, porque tem muita gente que parece que nasce cantor, né? Tem muita gente que, puta, parece que o aparelho vem pronto, tem uma maturidade, uma sensibilidade. Eu não, cara. Eu tocava guitarra e eu virei cantor, né? Ou me descobri cantor, né? Foi um processo, assim, cara. Não foi uma chave que virou, não. Foi uma coisa que foi rolando e tal. Mas hoje em dia eu me sinto, pô, muito confortável na minha pele de vocalista, de cantor. É uma coisa que eu amo fazer, cara. Amo interpretar, amo, amo, sabe, conseguir trazer as emoções à tona. Você vê que eu estou falando mais de interpretação, de emoção, porque assim, Uhum. quando você é moleque, cara, você fica naquela assim de não, porque eu tenho que estudar técnica e é lógico que eu estudei. Para cantar esse tipo de música que eu faço e tal, É você tem altamente que ter um técnico, né? preparo, né? Mas o que eu ia te dizer é que foi uma coisa, não foi uma coisa assim automática, foi uma coisa que, pô, foi pintando. Foi uma coisa que foi pintando e, pô, eu amo fazer música. Amo ser, amo. Hoje eu me sinto cantor, hoje eu me sinto vocalista, mas não foi uma coisa que nasceu comigo, não, cara. Eu comecei a cantar com 16 anos, já gravei meu primeiro disco aos 19, porque eu já tinha, né, minha primeira banda, que era o Angel Heart, era uma banda de hard rock. Uhum. Então, cara, mas se você ouve, eu fui um cara que literalmente amadureci musicalmente em público, né? Se você tem tanto que você vê no YouTube às vezes, pô, você pode ver vídeo meu cantando lá com, sei lá, com 19 anos, com 20 anos, você fala, cara, não é o mesmo cara, mas é porque, pô, graças a Deus a gente evolui e tal. Acho que assim, eu sempre tive um tesão absurdo em fazer música, e tive uma entrega enorme em fazer música. Então, assim, eu consigo enxergar não a qualidade que eu adquiri depois, mas eu acho que o amor já estava ali, cara, já estava essa coisa, porra, de foco ninja de fazer música, de fazer coisas legais, né? Não, e é interessante, assim, como você fala, que você conheceu como. Você começou como guitarrista, né? E é muito parecido com. Não sei se você já ouviu o Medjai, que é a banda do Phil Lima, Belo Horizonte. Cara, como chama a banda? Medjai. O Phil, ele é uma banda de power metal com temática egípcia. Eles estão sendo até mentorados pelo Rafael Bittencourt. E ele tem Ah, um. A gente entrevistou ele aqui também, e ele tem um relato parecido com o seu. Ele é guitarrista, e ele dizia que compunha os riffs, fazia tudo, e não achava ninguém para cantar. E aí ele falou assim, não, eu vou cantar nessa porra. Aí foi lá e... cara, tem uma coisa que eu sempre conto, eu me sinto meio. Sabe quando você está jogando uma pelada e não tem um goleiro para pelada e fala aí, bicho, sobrou você, você vai pro gol. Não era uma coisa que eu não queria ser o goleiro, cara, mas acabei abraçando a função com o maior carinho. Mas é muito... Então, Não é porque eu estou na sua presença, mas porque eu estou na sua presença, é muito interessante você ver a agressividade que você tem na voz, na interpretação, por exemplo, no adágio, já esse lado da versatilidade que você tem no Karma Café. Então, assim, o estilo de voz que você faz no Simbólica. Então, assim, é muito massa ver esse trânsito, essa sua interpretação nos vários estilos, né? Até hoje mesmo eu vi você cantando um samba, eu olhando o Spotify, a música lá do time. o que foi? Foi um hino de um time de futebol, não é isso que você está falando? Camisa com história não morre. É essa mesmo. Ah, é verdade, é verdade. A gente estava falando de Petrópolis. Esse é um time de futebol daqui da minha cidade e eu tive envolvido
na campanha aí, né? Eu, meu irmão, que é um jornalista super conhecido, Dudu Monsanto, a gente foi criado um samba, né? E, cara, e foi uma experiência inusitada, assim, gravar um samba aqui. Queria mandar um abraço, pô, tem uma galera, tem vários amigos queridos aí, pô, Diego Gonzalez, Nando Fernandes, que é uma das maiores vozes do Brasil, Fernando Canta demais. Figueira, meu Canta irmão, muito. cara. Pô, muita gente querida, muita gente querida. Bom ver todo mundo por aqui. Bom bater um papo com vocês todos. Eu agradeço também a presença do pessoal que veio te prestigiar e, consequentemente, estão aqui prestigiando a página. Gus, Ah, e esse, você falando assim mais cedo da questão da... Você é um dos primeiros que teve projeção internacional, assim, né? Como eu te falei, muita gente não conheceu o seu trabalho, já conheceu, por exemplo, o Adágio, não sabendo que você era brasileiro. Foi o caso da gente. Quando a gente descobriu aqui, a gente ficou louco. Então, como é que foi isso, iniciar a carreira fora e chegar aqui? Quando a gente mesmo viu, falou assim, porra, que cara, vai canta demais. Falou, é brasileiro. Oxe, na França? Que porra é essa? na verdade, não é que eu tenha iniciado a carreira ali. O meu primeiro disco é de 1994, que Foi foi com 10 anos antes do Adágio. Então, eu uma fiz banda de hard música há rock, muito né? tempo aqui. Só que a grande diferença, o Adágio para mim foi um salto em termos de pô, seriedade do trabalho, em termos de exposição, de responsabilidade, né? O nível de cobrança era muito grande, muito grande. Era uma galera que tem um nível musical assim, era uma banda que tinha um nível musical muito alto assim. O sarrafo era muito alto ali, todo mundo tocava muito. E todo Muito mundo, técnico. tinha alguns caras até que eram mais novos do que eu, né, de idade, mas os caras tinham mais estrada, de uma maneira mais profissional, assim. Então, para mim, eu falo que os 4 anos que eu passei naquela banda ali foram uma enorme escola, né? Tanto que eu saí de lá para duas outras situações que foi, pô, eu fui escolhido pelo Timo Tolkki, que era o guitarrista dos Stratovarius, o líder da banda. Uhum. Ele saiu dos Stratovarius e montou o Revolution Renaissance. E foi uma banda que, pô, ele me escolheu entre 400 cantores do mundo inteiro. Então foi uma coisa que foi muito bacana para mim, assim. Nossa, né? Então eu teoricamente saí do Adágio, que era uma banda que já estava num tamanho legal, e fui trabalhar com o Timo, que era literalmente um ícone do estilo, sacou? Stratovarius até ali tinha vendido 3 milhões de discos mundialmente. Nossa. Então, e ao mesmo tempo, pô, fiz uma outra coisa que foi muito legal. Eu substituí o Jeff Scott Soto no Takara, que é uma banda de hard rock americana e tal. Uhum. E o Jeff Scott Soto, para mim, é um dos maiores cantores de rock do mundo, né? Fez a trilha do Rockstar, cantou no Journey. Então, pô, bicho, assim, ter tido a oportunidade dessa exposição, de ter tocado com essas pessoas, assim. Então, e dali para frente, pô, foi pintando um trabalho atrás do outro e assim, fiz um monte de disco bacana, entendeu? E é só dar um Google, ou então me Ah, com seguir, certeza. até falar para a galera que não conhece meu trabalho, pode me seguir no Instagram, pode me seguir no YouTube, no Facebook, que eu estou sempre compartilhando vídeos novos, informação, o que eu estou ouvindo, o que eu estou lendo, e é muito legal, cara, poder dividir um pouco aí do que eu fui adquirindo de bagagem nessa história de música, né? Uhum. Eu tenho alguns alunos de canto, tenho uma galera que eu produzo, então Daniel Gentil aqui, fora o produtor maravilhoso que você é também. Com Obrigado, certeza. Daniel. Você é um amor. Daniel produzia a banda dele, uma banda chamada Criminal Brain, uma banda de metal muito bacana, muito legal. Pô, já mais uma Legal te ver indicação você boa pra gente também. procurar. É, Oi? eu até tinha botado aqui na próxima pergunta justamente essa questão, né, das substituições e tudo mais, né, que você fez. Que, por exemplo, eu li um pouquinho também do seu release e você disse que é fã do David Ridman e você acabou de falar também do Muito. Jeff Scott Soto, que canta pra caralho. A gente até brinca assim que o Jeff Scott Soto não é Jeff Scott Soto, é Jeff Scott Scroto, que canta muito, né? É verdade, é E, muito, muito sério. e o Timo Tolkki, né?
é a lenda, assim. Como é que foi para você, como fã, estar com esses caras, né, na sua formação musical, você pegar essa bagagem, né, de substituir o David Ridman, substituir o Jeff Scott Soto, estar ao lado do Timo Talk. Como é que foi isso para você, como fã e estar profissional? Ô, Rômulo, são coisas diferentes, assim, cara. Porque, por exemplo, o Adagio eu não conhecia, mas eu descobri que o cantor era o David Ridman, que era um cara que eu já admirava, do Pink Cream 69, né? Que é Banda muito um boa. monstro, um monstro. E, mas eu confesso que a ideia de substituir o David Ridman foi uma coisa que para mim foi, pô, legal, o desafio. O Jeff já era um cara que eu era fã desde moleque, desde que ele cantava com Malmsteen, eu cresci ouvindo e tal. Já os Stratovarius é uma história diferente, porque eu nunca fui fã dos Stratovarius, velho. Isso é uma coisa que eu digo, pô, como é que é tocar com o Timo Tolkien? Cara, para mim era um colega de trabalho, assim, porque na verdade eu não tinha essa. Lógico que eu admirava o cara ter tido tanto sucesso, ter criado tantas coisas legais e tal, mas não tinha essa coisa de, pô, vou cantar aquelas músicas e cantar com aquele cara. Uhum. Não. Nem o Adágio, cara, nem o Adágio, sabe? Eu não entrei em nenhuma dessas bandas assim como fã. Entrei com outra mentalidade mesmo de, pô, vamos lá, vamos fazer. Massa. Porque assim, né? Era mais essa visão mesmo que eu queria ver de você saber como é que foi isso, né? Porque, por exemplo, o Adágio mesmo eu conheci por sua causa, né? Não foi nem por causa do David Ridman. Ah, David Ridman eu já conhecia mesmo o Pink Cream 69, né? Que para ele também eu acho que já deve ter sido uma barra substituir o Andy Darius, né? Que é outro eu monstro. acho o David Ridman muito melhor. É um caso onde que o substituto eu acho muito melhor do que o original, cara. Mas tudo bem, é opinião. Não, o Andy, é como você fala mesmo assim, porque, por exemplo, na questão do Halloween, eu gosto mais do Andy Darius no Halloween, né? Eu gosto daquela agressividade que ele imprime, né? Mais até às vezes, algumas pessoas vão me criticar, eu gosto do Andy Darius mais do que o Michael Kiske. Já no Pink Cream Eu 69, vou ser o eu já gosto primeiro. mais do Eu vou ser David o Ridman. primeiro a te criticar. É como você tá falando, é questão de gosto, né? Michael Então, Kiske tem uma ó, voz nossa sensacional, mas eu entrevista acho foi que... ótima. Nossa entrevista foi ótima, mas é aqui que eu desço. Pô, faz isso não, rapaz. E na questão, Ah, assim, de, de produção, você falou que você também é produtor, né? E acompanhando, assim, que você falou, dá um Google, eu dei um Google para ver esse lado seu de produtor, e eu vi que você produziu também o Dirt Metal do Thunderstone, né? não, não, não. O Dirt Metal, eu fiz backing. Eles me contrataram para cantar. Eu estava na Finlândia, Ah, estava gravando com o Timo e eles estavam gravando no mesmo estúdio em que a gente estava trabalhando. uhum. Então, o estúdio pertencia ao guitarrista do Thunderstone e a gente ficou brother assim e eles estavam gravando um disco novo que era o Dirt Metal e eu fiz os backings no disco. E o disco é bem E legal, nessa, não sei se esse disco é muito eu bom. gosto, eu gosto muito, eu tava até dando uma olhada hoje, assim, no Spotify para ver se tinha, porque foi um disco que eu escutei muito, eu achei a sonoridade diferente do que o Thunderstone fazia, né? E não tem, inclusive não tem no Spotify, então assim, não sei se é porque é o Pense Rata, né, que voltou pra banda. Se é porque não era ele na época, não sei. Não é ele. É o Rick Altzy, que canta hoje em dia no Master Isso, que Plan, tava canta pra cantando caralho. nessa Brother época. meu também, puta cantor. E no caso, assim, Gus, na questão, você como músico, produtor, o que é que você acha mais legal? Como é que você pesa isso? Produzir, ser produzido? Como é que são as experiências, assim, do seu ponto de vista? É engraçado, você acabou de falar uma coisa engraçada, cara, porque é, teoricamente, eu sou produtor, mas toda vez em que eu faço um álbum, eu não acredito que eu seja um produtor excelente para o meu álbum. Tem muita gente que pensa assim, nossa, ninguém vai produzir meu trabalho melhor do que o meu. Eu acho que o produtor, ele não é objetivo quanto ao trabalho dele.
quando Uhum. é a criação dele. Mesma coisa que, por exemplo, você tem um filho. Cara, seu filho, vamos dizer, seu filho tem orelha de abano, seu filho é vesgo, seu filho é todo estranho. Mas ele é seu filho, cara. Sim. Então você vai olhar para o seu filho e vai achar seu filho lindo. O produtor é o cara que vai chegar para você, pô, vamos dar uma arrumada nessa criança? Vamos pô, consertar aqui e ali. Então é o cara que chega e ele não tem uma conexão afetiva, né, de imediato com o que ele está produzindo. Ele é o cara que consegue ser objetivo. Então, eu, por exemplo, o Karma Café, eu venho trabalhado bastante com um cara chamado Celo Oliveira, que é um produtor aqui do Rio, que a gente ficou irmão, a gente fez muitos trabalhos juntos e faz muitos trabalhos juntos. E, pô, foi um privilégio fazer o disco com ele, que foi um ping-pong, assim, enorme. Um cara que eu confio tremendamente no input dele. E, e eu acho que o disco não teria sido nem próximo do que é se eu tivesse tentado produzir o disco eu mesmo. Entendeu? Eu acho que foi fundamental ter tido esse olhar de fora. Então, a mesma coisa, quando eu vou produzir uma banda, é muito difícil quando você é contratado por uma galera que já tem uma visão muito fechada. Uhum. Porque aí fica difícil, porque o legal é quando o artista consegue estar com o coração aberto e receptivo ao que você tem a oferecer e dialogar sobre, sabe? Porque o artista, às vezes, ele está com a visão muito viciada. Então, por exemplo, o Deep Purple fez os últimos discos do Deep Purple foram produzidos pelo Bob Ezrin, que é o cara que produziu The Wall, do Pink Floyd, produziu Uhum. Destroy, produziu uma porrada de disco clássico. E o Roger Glover, que é o baixista do Deep Purple, é um puta produtor. E aí, e aí teve muita gente que perguntou, pô, mas pô, Roger, você é um produtor tão incrível, como é que você, por que vocês entrevistaram, por que vocês contrataram um produtor? Aí o Roger Glover, a resposta dele foi o seguinte, cara, eu sou dentista, então eu como dentista é difícil arrancar meu dente, eu tenho que contratar um dentista para arrancar meu dente. Então Exatamente. eu achei esse paralelo ali que tá difícil hoje, cara. Eu acho que É ao eu acho vivo, é que ao vivo. eu acho que esse paralelo que ele traçou e essa observação dele, eu achei, pô, muito pertinente, cara. Muito pertinente. Não, é interessante mesmo, E porque como você é falou, né? isso. Tem um sentimento, né? Você tá ali cuidando do seu É. filho, do seu disco, né? E quando tem uma Não, e pessoa de outra fora, coisa. ele vai vir com esse olhar clínico, né? Ele vai tentar explodir, né? Ele pode virar isso, né? Pode virar essa outra coisa aqui. Não, e tem outra coisa também. Uma das grandes alegrias que eu tive aí nesses anos de rock and roll, vivendo fora, foi de ter trabalhado com alguns produtores, cara, dos melhores, assim. Né? O Dennis Ward, por exemplo, que produziu pô, Angra, produziu uma porrada de coisa legal. Pô, o Tommy Newton, eu faço parte de uma banda alemã chamada Human Fortress, que eu gravei 4 álbuns já com eles. Tava E ouvindo hoje. então, os últimos trabalhos foram produzidos pelo Tommy Newton, que, cara, produziu o UFO, produziu os Keeper of the Seven Keys do Halloween, produziu uma porrada de discos, Só assim, disco top. incríveis. E não tem como você passar um tempo gravando com os caras com essa bagagem, com esse conhecimento sobre música e aquilo não te acrescentar. Principalmente porque, assim, aqui no Brasil é, tem muita gente boa, cara, mas eu acho que durante muitos anos tinha um gap, tinha uma distância muito grande entre a qualidade dos discos de rock feitos no Brasil e Uhum. pelos discos de rock feitos fora do Brasil, entendeu? Você ouvia, você ouvia 30 segundos de um disco, você podia dizer que o disco era feito nos Estados Unidos ou que o disco era feito na Europa, porque o brasileiro sempre soava meio
radinho de pilha, sabe? A bateria com som meio xoxo. E é uma coisa que, assim, nos últimos anos, a gente deu um salto quântico aí, cara. Tem um monte de disco brasileiro que foi chegando junto, mas é uma coisa que, sei lá, 10 anos atrás, cara, eu não acredito que os discos brasileiros tivessem a qualidade. Tô falando disco de rock. Porque Uhum. rock é outro. Gravar rock, Sim. gravar metal, aquela parede de guitarra, aquela batera grande. Cara, o brasileiro não tinha essa linguagem. Então, eu acho que é uma coisa que veio nos últimos anos aí, essa geração. Muita gente que foi gravar fora, que conheceu vários produtores bacanas. Então, eu acho que essa galera toda voltou para casa com história para contar na bagagem e conhecimentos, entendeu? Com certeza. Mas, a grosso modo, eu acho que era diferente. Não acho que tem a ver com a questão de acesso, né, cara? Porque Uhum. às vezes você fala, mas eu vou num estúdio em Los Angeles e o cara em Los Angeles, porra, tem um estúdio que tem um equipamento que não tem no Brasil. O cara vai ter um monte de coisa que não tem aqui. E, na verdade, eu acho que o maior problema nunca foi isso. No Brasil, sempre, cara, apesar de ser um país de terceiro mundo, sempre teve Uhum. uma galera com acesso, sempre teve uma galera com Sim. grana, sempre teve uma galera que, sabe, sempre teve estúdio muito. O estúdio que eu gravei o meu primeiro disco, que foi o JG, em Belo Horizonte, pô, o estúdio era um estúdio nível gringo, assim, tinha muita coisa legal, sabe? Onde fizeram muita coisa da Cogumelo, os discos de heavy metal dos anos 80 que tinham equipamento, mas não tinha a sonoridade que deveria ter, entendeu? Pela falta de experiência do cara que está ali, né? O cara que está lá fora gravando heavy metal, a maioria de cara, o cara, entendeu? O ganha-pão do cara é produzir disco de heavy metal. O cara faz disco de hard rock, rock pesado. O cara está fazendo aquilo ali, a linha de montagem. O cara faz aquilo todo dia. Então, cada Uhum. disco que você faz vai soar melhor, pô. Com certeza. Uma Teoricamente. vez eu, uma vez eu vi uma entrevista, eu não lembro se foi do Paralamas do Sucesso ou foi do Titãs, Né? esses, o rock nacional, né? E aí eles falavam que eles ficavam muito irritados com as gravadoras na época. Porque, por exemplo, você pega o Capital Inicial não, mas o Paralamas, com aquela guitarrinha baixinha, e eles querendo fazer um som mais pesado, e a produtora falava, não, não vai fazer mais baixo. Ele falava assim, porra, Estados Unidos lá, o Europa, e a galera fazendo um som pesado, que a gente queria botar mais peso aqui, e ficava com esse som aí, fazendo um paralelo mesmo com isso que você disse. Meio. Não tinha o punch das gravações lá de fora, né? A maioria, isso, sei lá. Mas eu tô falando mais do meu, da Sua minha cena. seara musical, né, cara? Porque, assim, teoricamente, é difícil você pegar um disco de qualquer um, né, e comparar. Qualquer um do rock brazuca e pegar os discos de rock que eram feitos nos anos 80 lá fora, pô, os discos dos anos 80 lá de fora, bicho, mas ganhavam Uma mas surra. de muita, assim, muita distância, muito mais legais. E envolvendo ainda essa questão assim de produção, de cena, né, desse lado musical, né, que você viu fora do Brasil, dentro do Brasil, assim, quais seriam as maiores diferenças que você destacaria aqui assim pra gente? Que você viu lá e viu aqui? Não entendi a pergunta, desculpa. Por exemplo, assim, pegando essa questão, né, que você falou já o lado da produção, que lá na produção o cara já está especializado em fazer um som mais pesado, né, naquele de 10 anos para cá, e agora que está mudando Aham. aqui no Brasil. Nesse tempo seu de estrada, viajando com bandas grandes, né, vendo lá fora como é que funciona, vendo aqui no Brasil como é que funciona também assim, como é que você, quais são as principais diferenças que você destacaria assim entre a cena brasileira e a cena internacional? Eu acho que é uma diferença. A diferença crucial aí é o profissionalismo. O profissionalismo. A galera no Brasil faz a coisa muito mais na raça, né? E lá fora, apesar da crise que a gente está vivendo e vem vivendo mesmo antes da pandemia, a galera consegue viabilizar uma carreira economicamente muito mais tranquila, de uma forma muito mais tranquila e muito mais profissional do que aqui no Brasil. O cara Uhum. vai chegar para fazer uma turnê, as casas de show são melhores, porra,
o circuito funciona de uma maneira muito melhor, né? Você comparar o primeiro mundo com o terceiro mundo, infelizmente. E o Brasil, na verdade, cara, a gente tem talentos aqui, pô. O problema para mim não é a falta de talento. Para mim, o problema é a falta de acesso. São duas coisas completamente diferentes. Uhum. Não, com certeza. Até a questão da cultura musical, né? Eu acredito. A gente já conversou aqui algumas vezes, até a Mônica Pocel da Ramen, numa live dela, estava falando assim, né, que a indústria aqui funciona muito boa para o sertanejo, né, para outros gêneros musicais, e para o som pesado é meio marginalizado, né? A galera fica assim, né? O BMU mesmo que tinha, não tem mais, né? Não sei, cara. Acho que fazer música séria num país como o nosso, eu acho é um ato de heroísmo, cara. Eu acho que é um ato de heroísmo. Quem faz uma música que não é uma música prostituída, quem está tentando fazer uma música séria e tal, no esquema que a gente vive, eu acho que puta, é um caminho, é um sacerdócio, bicho. É muito complicado. É muito complicado. Meio que evangelizar, né, o pessoal aí, né? Eu vi até na sua biografia que você Pregar, fala bem assim, que tem dois tipos de música, pregar né? no A música... deserto. Pregar no Hã? deserto, né, cara? O Brasil tem um monte de cara. Quantos caras incríveis você conhece aí que o cara ou é bancário, ou ele é economista, ou ele é lixeiro, ou ele é médico, o cara tem o talento e, cara, a necessidade de sobreviver num país como o nosso leva o cara, porra, literalmente o cara tem um chamado, o cara tem um dom e, pô, ele não pode levar aquilo adiante, né, cara? Então é muito triste, é muito triste. E eu acho que essa é uma das grandes vantagens de você estar no primeiro mundo, cara, que são países em que você, porra, consegue desenvolver o que você veio fazer no mundo. É uma merda isso, cara. Sabe? Pensa quantos caras que acordam numa segunda-feira e vão putos pro trabalho, né, cara? Segunda-feira é um castigo, é uma punição. O cara Síndrome vai, de porra. Garfield. Me Pois é, identifico. e para mim, cada semana que começa, cada dia que eu acordo e penso que, pô, eu tenho uma gravação, que eu tenho um trabalho para compor, que eu tenho planos e que eu tenho coisas em vista, pô, eu me sinto muito privilegiado. Acho assim, muito, 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 muito abençoado, cara. Assim, eu sou tão grato, porque é pouca gente, cara. Se você for colocar aí na ponta do lápis, quantas pessoas assim que conseguem encontrar um caminho, né, cara? Achar o caminho de fazer uma coisa que ama e, cara, conseguir continuar fazendo aquilo ali, cara. Entendeu? Principalmente porque a maioria das pessoas que estudam música e não, o cara entrou pra faculdade, aí não toca mais e tal. É difícil, cara. Então, Já dava pra pedir música no Fantástico, viu? Já foi 3 vezes. não, tá dando pra... Não, é tudo ao mesmo tempo. Telefone que cai, gente que liga. Mas, assim, é, é isso, cara. É uma alegria muito grande. Pô, assim, eu sou muito ciente de fazer o que eu acho que eu vim fazer aqui mesmo, sabe? E eu espero ter aí o resto da vida para fazer música. Quero produzir um monte de gente, quero ajudar um monte de gente a achar o caminho como cantor, quero ajudar um monte de gente a achar o caminho como artista, sabe? Porque eu acho que a gente está aqui para acrescentar, a gente está aqui para dividir o que a gente acumulou aí na estrada, né, cara? Acho que conhecimento a gente tem que. Ó, eu- Cadê, moço? Sumiu aqui. Oh, meu Deus. Cadê? Eu tô- Diego Gonzalez falou aqui, eu perdi o comentário dele. Ele falando que viu você, que viu Tribuzzi, que viu
a galera ao vivo aqui, aí eu falei, porra, eu tô morrendo de inveja, porque eu não tive a felicidade de ver Tribuse ao vivo, ainda não te vi ao vivo. Ah, cara, o Tribuzzi é maravilhoso, é um amigo meu de muitos anos também. Aliás, se tiver por aí, um abração, Renato. Renato é um amigo muito querido. Canta demais, meu amigo. Que disco é aquele? O Execution, né, eu acho. É um disco assim, acho que todo mundo devia ouvir de metal nacional, o Execution, né? Que é um discão. Ah, As variações que aquele homem faz. é um dos melhores, cara. É um dos melhores discos de heavy metal que eu acho que já foram feitos aqui, cara. Bem. E ele tem aquele vozeirão que transita entre o grave e pro agudo também, assim, né? Que é demais ali. Eu tava até uma vez assistindo ao vivo com minha namorada, e aí quando ela olhou assim, né? Que ela curte música no geral também, ela tá até aqui. Um beijo, Marina, tá assistindo. E quando ela viu as variações que Tribuzzi fazia, que ela não conhecia, ela falou assim: cantar heavy metal realmente não é para qualquer um, porque É, o nível é alto. O Tribuzzi é um cara que tinha né, muito musical, muito, e era um cara muito focado na carreira. Só que ele era um cara tão focado na carreira que ele acabou virando um empresário do meio musical, cara. Empresário Sim, do meio musical e ele foi empresário do Hermes e Renato e um cara maravilhoso, um cara maravilhoso, um amigo maravilhoso. Conheci o Tribuzzi porque o Tribuzzi trabalhava numa loja de disco na Tijuca, cara. Quando eu caramba. lancei o meu primeiro disco, era uma loja chamada On Stage, que era uma loja muito maneira. E eu conheci o Tribuzzi levando meu disco para vender lá quando saiu. A gente ficou amigo ali. Ele tinha uma banda, né? E a gente começou a trocar muita figurinha, a gente é amigo até hoje. Tenho o maior orgulho aí da trajetória do Renato. Só sinto falta do Renato cantor. Alô, Renato, vamos fazer discos novos, cara. A gente sente falta. Porra. Um presente nosso aí ver esse collab aí, o Gus Monsanto e Renato Tribuzzi, ia ser Pô, lindo. lindo, cara. Ia ser demais. Ia ser demais. Se a gente conseguir botar o Renato no estúdio de novo, pô, ia ser uma alegria para todos nós. Pô. E como é que é essa relação assim entre os vocalistas, os cantores, as bandas nacionais assim, é muito fluido? Vocês têm muito contato? Vocês trocam figurinhas assim, por exemplo, Alírio Neto, do Falaschi, etc. Como é que é essa? Cara, então, acho que você falou de. Assim, eu conheço, acho que a maioria. O Alírio é um queridão, cara. O Alírio eu acho um super talento, cara ótimo, talentosaço, cara. Toca piano super bem. Bom, o cara foi contratado pelo Queen para fazer. Exatamente. Então o cara é muito, muito, muito monstro, assim. Muito musical. É, vou te lembrar. Pô, o André, que eu não vou nem falar, cara. O André que, porra, André Matos, que foi o maior de todos, né, cara? O André é uma referência minha, assim, musical. O André foi uma gigantesca influência na minha carreira, na minha maneira de cantar. No lado, sei, cara, porque quando o Sepultura estourou, o Sepultura foi uma coisa assim de mostrar que você era brasileiro, que você falar que você era brasileiro, queria cantar rock fora do Brasil em inglês, é a mesma coisa que você pensar, sei lá, uma banda de rap do Cazaquistão fazer, sabe, uma coisa Uhum. completamente aleatória. E o Sepultura meio que mostrou que era um caminho possível, que parará, que o Galeão estava aqui, que a gente podia pegar um avião, a gente podia criar os discos aqui e levar. E, cara, Uhum. o Sepultura foi uma inspiração para mim como eu gosto do Sepultura, mas musicalmente, a música do Sepultura não é a música que eu queria fazer. Dois. Já o André, Eu respeito o já Sepultura, o mas eu Angra, não faria. já o Angra, para mim, era um cara que era um pouco mais velho que eu, mas, puto, o cara falava uma porrada de idiomas, o cara tocava.
piano lindamente, compunha lindamente, tinha aquela voz. O André é um dos maiores cantores de rock do mundo, na minha opinião. Sim, artista maravilhoso. Então, já o André, a diferença, por exemplo, do Max Cavalera e do André para mim, eu adoro o Max como artista, mas o Max é um cara que musicalmente a minha obra não tem a ver com a dele. O André tem Tem total, gosto. total, 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 né? Então, foi uma perda assim bizarra, bizarra, bizarra. Inclusive quando o dia que o André morreu, eu tava com a minha namorada, aliás, alô Ana, um beijo, beijo, beijo. E o que que aconteceu, cara? Eu fiz um show nesse dia que eu tava tão mal, velho. Eu fiquei tão arrasado com aquilo me pegou, que ela falou assim: olha, eu acho que esse show eu nunca te vi cantando igual você cantou hoje. Bicho, eu não consegui, não consegui, não consegui. A sensação que eu tinha é que eu tinha perdido alguém. E assim, eu conheci o André, tive a oportunidade de dividir o palco com ele. O André era um cara que todas as vezes que eu encontrei com ele, o André, porra, foi um amor, um queridaço, né? O André, depois que eu trabalhei com o Timo, o André montou um trabalho com ele. Então, Uhum. cara, eu senti uma energia muito boa dele. Eu senti uma coisa muito genuína todas as vezes que a gente se encontrava, né? Eu acho que ele sentia o tanto que realmente eu curti o trabalho dele e, puta, cara, eu fiquei tão mal. Eu fiquei, aliás, esse assunto me deixa triste até hoje, cara. Essa ausência, essa morte e, e é foda, porque o legado dele tá aí, né? E, mas ele é um cara que, isso que eu tô te falando, não era um amigo próximo, mas tinha um respeito, tinha Uhum. uma coisa muito, muito legal. E, cara, pô, tem o Nando Fernandes, que é, pô, meu Canta irmão, muito. a gente tem alguns caras maravilhosos aqui no Brasil, tem, pô, o Renan Zonta, que é um cara mais novo, que está fazendo umas coisas para Frontiers. Aliás, eu acho que eu sou o único brasileiro. Alguém perguntou aí antes se eu não tinha gravado ainda nada para Frontiers. Não, nunca gravei. Adoraria, adoraria. Frontiers, alô, me chamem. Porque Ó o Gus aí. o Né? Você, podcast é maravilhoso e isso é um privilégio, cara, gravar alguma coisa para eles, sem dúvida. você falando aí do caso específico do André Matos, assim, eu acho que para você que conhecia, já afetou, mas assim, a gente que não conhecia, só via o trabalho, já doeu muito, né? Na adolescência ali, quando a gente conheceu, eu mesmo comecei a ouvir metal e tal, Xamã. Eu até brinco assim que eu conhecia ao contrário. Eu ouvi primeiro o Xamã para depois ouvir o Angra. E a gente ficou muito mal, Aham. assim, né? Eu Você me lembro você que conheceu ao contrário. isso foi ao contrário. Eu conheci já o Ritual, né? E aí depois eu fui pesquisar as outras coisas do André. E eu me lembro que quando teve a Xamã Aham. Reunion, né? Eles tinham um show marcado em Brasília, né? E aí eu tinha pensado assim, não, vou ano que vem. Nesse ano que vem não teve. Aí eu fiquei assim, puta que pariu. Já tinha perdido a oportunidade de ver eles em 2005, quando eles tocaram em Salvador. E aí, tantos anos depois, eu falei assim, não, ano que vem eu vou ver, voltou agora, André vai ir. Aí eu botei um propósito na minha vida. Eu falei assim, todo show de metal que eu puder ir, onde eu tiver, eu vou. Porque pode ser que eu não tenha o amanhã, né? Pra ver o artista que eu sou fã. Esse nunca mais é foda, cara. Esse nunca mais. Eu tive o privilégio, eu assisti a última turnê do Xamã. Eu tive pô, o privilégio de assistir aqui no Rio, cara, e foi lindo o show, lindo. Assim, pô, uma produção arrepiada de lembrar, assim, porque o André já não estava bem ali, né, e de saúde, né, suando muito. Acho que ele tinha ido para o hospital no dia. Foi, sei lá, umas 2 semanas antes dele morrer, não lembro. Umas semanas antes, não lembro mais. Mas eu lembro, cara, que o show foi incrível, cara. Foi emocionante pra caramba ver, né? O lugar era muito grande, tinha muita gente.
e ver aquela galera ali cantando a obra do André e do Xamã, né? Lógico, a obra não era só dele, Uhum. mas pô, foi uma emoção assim gigante, cara. Todas as vezes que porque o brasileiro tem aquela coisa da síndrome de vira-lata, né? Aquela coisa de, é É. legal pro brasileiro. É, tá bom para uma banda brasileira. Bicho, o André é um artista mundo, cara. Mundo. O André é um Hum. cara que tocou no mundo inteiro, emocionou o mundo inteiro, sabe? É uma obra que, pô, tá aí, cara. Daqui a 50 anos as pessoas vão ouvir o André e ficar impressionadas. Daqui a 100, sabe? Porque era muito legal. Era muito legal. Foi, porra, mano. Engraçado que você me fez uma pergunta e eu comecei a falar do André aqui e eu desinvestei, cara. Sem problema. É Tem... engraçado que Luci... eu sou muito diferente do André. Eu canto de uma maneira bem diferente, mas é engraçado que é uma referência, sabe? É uma referência para mim, sim. Mas eu acho que é também aquela questão, assim, né? É a questão da referência e sua particularidade, né? Porque, assim, que nem eu estava falando mais cedo, uma das coisas que me fez gostar muito do disco que você cantou no Adágio mesmo foi a sua interpretação. Aham. Porque eu acho que você até segue ele no Instagram, meu professor de guitarra é o Ian Bemoleito, né? Que tocou com. Claro, toca muito. E aí eu tava falando com ele essa semana, quando você topou aceitar fazer entrevista, a gente conversando, ele adora muito o Adágio também, eu falo assim, a sua agressividade, a forma que como você imprime, e eu gosto muito disso, de agressividade, né? A versatilidade sua no Karma Café também, mas quando eu escuto um material pesado, com essa harmonia, e imprime esse soco na cara assim, eu falo, porra, isso é sensacional. Pô, obrigado, cara. Obrigado. Eu acho que é a questão o próprio disco do Adágio, se você ouvir, é engraçado que eu acho que ali, mesmo o Adágio não sendo exatamente o tipo de música que eu faço sozinho, eu curto muito metal, Uhum. progressivo e tal. É, eu acho, é muito louco, cara. Eu acho que eu me descobri como cantor ali. E justamente, acho que por causa dessa coisa da nuance. Eu, essa coisa do cantar agressivo veio para mim do Adágio, porque eu cantava mais limpo antes, né? Uhum. Então eu me descobri, eu ouvi aquelas músicas e eu falei, cara, a maneira que eu canto normalmente, ela não é a palavra que você usou, não vai imprimir. Então o que as músicas estão pedindo, né? Porque era pesado, então tinha que ter essa dinâmica, cara. Tinha que ter essa luz e sombra, tinha que ter essa agressividade, tinha que ter a beleza, tinha que ter melodia, tinha que ter as duas coisas, né? Eu como ser humano, eu acho que eu tenho esses dois lados. O lado meio Uhum. puto, meio indignado, meio agressivo às vezes, e o lado, cara, romântico ou sonhador, ou sei lá, sabe? Então eu acho que são os elementos da minha bagagem, do meu universo, assim, que eu acho que são as coisas que eu consigo trazer para a música que eu faço, né? Que é a ideia, cara. É porque tem uma coisa muito engraçada, que é essa coisa do cantor meio pavão, meio vaidoso, né? De olhem para mim, olhem e cara, para mim é o contrário, cara. A estrela não é o cantor, a estrela para mim é a música, bicho. Quem tem que brilhar é a composição. Você tá ali, o cantor, para mim, ele é um servo da canção. Você está ali para conseguir fazer aquela música. Cara, se precisar de usar da sua exuberância técnica e dos seus. Se a música Uhum. pedir, beleza, vamos lá. Mas se a música não pedir, cara, sabe, você vai ficar ali fazendo um monte de De coisas. pirotecnia vocal pra quê, sacou? Para alguém falar que você, porra, é incrível. Não, bicho. É incrivelmente sem noção. Porque às vezes, cara, o cara quer ali, pô, tipo, você vai assistir um The Voice, né, cara, essas coisas. Cara, tem muitas vezes que eu sento ali, eu assisto, gente, pra quê? Pra quê? Porque tem muitas vezes que o cara. A música mesmo, a composição, o pessoal esquece, cara. Tá ali, Não tipo, interpreta, né? show de. Não! É o contrário, não é que é uma coisa tão over, né? Uma coisa tão de pavão que eu acho que é uma merda, cara.
É ruim, cara. Você consegue. Fica Não estou feio, né? dizendo que todo mundo. Olha só, não estou dizendo que todo mundo que participe dos programas seja uma merda. É porque, cara, tudo que você. A gente está num momento que o mundo está muito mimimi, tudo que você fala é Sim. desvirtuado, não é? O problema é que é justamente essa coisa, essa falta de sensibilidade com a canção, cara. Você tem que fazer o que a música pede, cara. O que você sente em relação à música, entendeu? E aí, porra, bicho, eu não tenho paciência. Resumindo. Entendi. Ó, Luciana Pio falou aqui, Gus, amo sua história também com a Cocktail Nut de noite. Então, essa é a banda cover que eu estava contando para você, que eu fiz 300 shows com essa banda. Tinham dois caras do Adágio nessa banda, era uma banda cover, e essa banda foi uma grande escola, né? Foram 6 anos. E não tem muita gente que conhece fora do circuito, porque a gente tocava na França pra caramba. Mas foi uma bela escola, porque a gente era obrigado a cantar tudo que era tipo de música, né? Eu pegava o filé, porque eu cantava, como eu não era francês, eu não cantava nada em francês, e lá tinha muita coisa era uma banda que fazia um show de 4 horas, então eu pegava o filé, cara. Eu cantava Queen, cantava Beatles, cantava Police, cantava U2, cantava só coisas que eu literalmente não me sentia me prostituindo musicalmente. E, cara, eu tive uma experiência. Se você pensar, aqui no Brasil, para você conseguir fazer 300 shows, eu acho que só se você fizer parte de uma banda de pagode, sei lá, um Um sertanejão sertanejo, da vida. né? Porque no Brasil é difícil você ter essa oportunidade de fazer tanto show e ir pra estrada, né? Então foi muito legal, cara. Foi muito legal ter tido essa escola aí. E assim, o que que a gente pode esperar de seus trabalhos aí para o futuro? O que é que já tem pronto para a gente? O Karma Café vai vir um irmão aí? Como é que tá a sua agenda para a gente aí? Olha, essa pergunta aí é boa, cara. Essa pergunta é boa. Na verdade, o meu último disco que foi lançado foi com Human Fortress, essa banda alemã. A gente lançou um disco agora em janeiro, eu acho que no final do. E a banda tem 20 anos, né, cara? Então, na verdade, a gente lançou um, um álbum novo com um CD bônus que é tipo uma coletânea. Então, é um disco duplo, com a arte lindona. E foi muito legal, porque eu toco com eles acho que desde 2011 ou 12. E, cara, a gente teve as melhores resenhas, assim, com esse disco. Só teve review bom, né? Então foi muito legal. Mas então eu tô com eles. Tomara que a gente consiga seguir trabalhando junto depois dessa pandemia, né? Porque Uhum. o, o Brasil agora a gente está realmente mal visto, coberto de razão no mundo inteiro, né? O nosso país virou um laboratório de cepas bizarras ao céu Nossa. aberto e, enfim, ninguém quer receber a gente. Então, ao mesmo tempo, engraçado você falar aí do irmãozinho do Karma Café, porque tem gente que cria discos novos todo ano e tal, acho lindo, acho ótimo, mas tanto que é um disco solo, porque o Karma Café foi um disco que não foi, eu não tive nem a preocupação de procurar uma gravadora antes e negociar e fazer nada. O Karma Café, ele eram músicas que eu tinha, porque assim, ele não é um disco de heavy metal. É um Ele não é hard um rock disco bem pesadão. massa. É um disco assim, que tem coisas mais modernas e ao mesmo tempo tem umas coisas de classic rock. Sei lá, é difícil, cara, falar de uma Ele coisa. é bem gostoso de ouvir. Você ouve ele numa sentada assim, bem tranquilo, assim. Você ouve massa. Dirigindo, Que então, eu bom, tava ouvindo ele dirigindo esses dias, assim, pega o asfalto, ó, você vai longe. que massa. Bom demais, cara, bom demais. Fico feliz. E é um disco exatamente com essa pegada que eu te falei. Eu não tive nenhuma preocupação em fazer um disco que olha como ele canta, bicho. Olha as acrobacias vocais. A minha preocupação foi escrever umas músicas do cacete. Para mim, a estrela do Karma Café são as composições.
e os músicos que eu chamei, cara. Porque eu chamei uns caras foda pra tocar. Assim, e muitos caras que não são nem caras assim conhecidos de geral, assim. Os guitarristas são dois caras da minha cidade que, puta, são dois talentos, assim, e eu fiquei muito feliz em ter esses amigos no meu disco. Teve o Jaime, meu irmão, tocando baixo. Teve o Bruno Sá, tecladista do Top States do Queensryche, que tocou com o Angra na turnê do Holy Land aí, essa última. Então, pô, eu tenho um orgulho desse disco, tenho um orgulho dessa turma. E, na verdade, eu tô no meio do processo de composição desse irmão, cara. Uhum. Então, eu já tenho basicamente, eu quero fazer um disco do mesmo tamanho, acho que eu vou ter 15 músicas no disco. Eu tenho 7 músicas mais. Metade do disco tá meio fechado e a outra metade, cara, eu ainda tô pelejando aqui com as letras e com as melodias. Você vai ficando mais velho, você vai ficando mais chato, né, cara? Você vai começando a não querer mais rimar fire com desire, entendeu? Você está querendo escrever umas coisas. Então, então, velho, você começa a se cobrar mais. Acho que, enfim. Então, pô, agora ainda passei por uma perda gigantesca, cara. Perdi meu pai, né, cara, para Covid tem aí 2 meses. E, cara, então a coisa meio que eu vinha compondo, eu vinha fazendo as coisas esses últimos 2 meses, cara. Realmente é uma Parou. porrada tão grande que até você começar a entender o que está acontecendo, né? Então, ainda não sei se eu estou entendendo, né? Porque, pô, foi igual um desenho do Pica-Pau, quando cai um piano, assim, do 32º andar, né? Plom, né? E aqueles Isso. passarinhos rodando. É um Roda horror. tudo. É um horror. Não é fácil. A gente tô fazendo piada aqui, mas é horrível. Então, mas eu acho que, cara, naturalmente, ainda mais cara, eu e meu irmão, a gente está construindo um estúdio, então a gente agora vai, assim, o estúdio estando pronto, é lógico que vai dar a maior sede de fazer o trabalho e cruzar essa linha de chegada. Eu já tenho o título do disco, que eu não posso falar, é surpresa. Pô, dava um spoiler aí pra gente. Porque foi uma coisa meio que nem o Karma Café. O Karma Café foi uma música. Eu já tinha algumas das músicas, mas quando eu escrevi a Karma Café, eu falei, fudeu, essa é a peça central do disco. Então eu comecei a ver, a olhar outras coisas que eu tinha que eu achava que dialogassem com essa música e acho que está sendo meio que mais ou menos a mesma coisa esse próximo disco aí, cara. Esse próximo disco vai ser uma coisa meio. Cara, o disco é engraçado, né? Eu ia falar o disco solo, a coisa pessoal, né? Uhum. Eu tenho dificuldade. Eu acho que música eu tenho tanta alegria em fazer música com os meus amigos e com outros músicos que eu acho estranho ver o meu nome na capa do disco, né? Eu sou só o catalisador, sou o cara que começou a juntar as músicas, e juntar as peças e juntou aquelas pessoas. Que normalmente quando você ouve o cara que fez um disco solo, normalmente é um cara que tem uma visão e dita. Eu meio que dei carta branca para todo mundo, assim, que tocou no disco, sabe? Chamei pessoas que eu admirava porque eu queria que elas se expressassem e acho que eu vou repetir a dose, cara. Sim, grande chance de serem as mesmas. Eu vou chamar mais algumas pessoas, né? Vou ter mais alguns convidados, mas tô muito animado, cara. Tô muito animado, muito feliz com a ideia de fazer esse disco novo. Eu tô aqui ansiosamente esperando, né? Sobre a questão que você falou aí, eu queria te agradecer isso mais uma vez, né? Porque assim, quando a gente procurou para fazer o bate-papo aqui, você tinha me contado da questão do seu pai, né? Externar aqui, né, meus sentimentos mais uma vez, o pessoal aqui, todo mundo te desejando sentimentos também, né? Eu imagino como é que deve estar sendo difícil, porque essa pandemia é um negócio assim que no mundo todo já está se resolvendo e aqui no Brasil ainda está, né, essa tempestade. Longe. Longe. Isso é muito ruim. E na questão do disco,
Estamos aqui ansiosos esperando, né? E o Karma Café, eu ainda acho com alguém para comprar esse bicho físico? Ah, me manda um inbox que a gente combina. A gente Oh, combina. muito obrigado. Que, rapaz, eu disse que é muito bom, bicho. Faço questão de ter aqui mesmo, viu? Que ainda mais esses dias, porque assim, toda vez que a gente vai fazer um bate-papo aqui na página, eu fico numa imersão, né? Eu volto escutando tudo que eu conheço do cara e vou procurando outras coisas para a gente ter aqui para conversar, né, e tal. E redescobrir esse disco seu foi muito bom. Redescobrir o Karma Pô, Café aqui foi sensacional. que Gus, massa. Tem uma pergunta aqui, ó. Não pode tô falar. conseguindo ver o nome, mas aqui tá. No seu ponto de vista, quais os melhores trabalhos que você já produziu? Que pergunta difícil, É do cara. nosso querido Ed. Difícil, cara. Difícil. É igual você perguntar qual é seu filho preferido. Difícil, cara. Difícil. Gosto de todos por motivos diferentes. Entendeu? E é É, lógico que como o disco é uma polaroid de uma época da sua vida, né, cara? Então você ouve, você fala, pô, eu hoje faria aquilo diferente e tal, mas se você tem que encarar aquilo como polaroid mesmo, cara. Entendeu? uhum. Aquilo é um retrato de uma época, é o que era cara, tomara que você consiga olhar para o seu passado e olhar para as coisas que você criou e compôs e gravou e cantou com leveza e realmente sentir assim ok com o seu legado, sentir ok com as coisas que você gravou, que você fez. Então, cara, eu posso te falar que tem alguns discos que eu amo. É engraçado. Aí outra coisa, tem alguns discos que eu achei que mais gente ia ter entendido, ouvido, e discos que não rolaram. Outros que eu acho que as pessoas entenderam mais. Então eu posso falar, por exemplo, eu gravei um disco uma vez em 2009 com uma banda francesa, chama Lord of Mushrooms. Eu recomendo, cara, é um disco, é uma banda meio progressiva, que o Uhum. cara que mixou o disco é o cara que já fez Dream Theater, fez Foo Fighters, fez um monte de coisa legal. E o nome desse disco é Perspectives. Esse eu posso te falar que é um dos discos que eu fiz que eu achei que mais gente fosse entender e mais gente fosse conhecer. Então, assim, eu não posso dizer que ele é o melhor trabalho que eu já produzi, mas é um que, para quem não conhece, fica a dica aí. Eu acho que esse aí é interessante para quem não conhece. Já até anotei aqui. Tiago tá perguntando aqui, foi com essa que você morou perto do Carcassonne? Oi? Tiago aqui, É, Tiago Leite perguntou. aham, aham, aham. Sim, sim. Porque na época que eu tocava com o Adágio, eu estava no sul da França. Então, essa cidade que o Tiago está falando é uma cidade belíssima, medieval, que é uma cidade que eu atravessei 1 milhão de vezes indo fazer show com coquetel. Belíssima cidade, belíssima. Um abração para você aí, Tiago. Nessa questão que você falou assim de ouvir o material, né, de novo, depois de anos, como uma foto mesmo, né, uma Polaroid, como é que você vê, tipo assim, artistas que voltam e revisitam seus trabalhos? Por exemplo, que nem uma foto você falou aí, né, que lançou uma coletânea agora. O Rick Wakeman relançou uma época aí o Myths and Legends, né? Regravou totalmente, né? Como é que você vê isso aí? Ah, eu acho que você pode interpretar de várias maneiras, né? A minha primeira banda, que o Angel Heart, essa banda de hard rock, a gente é amigo até hoje e tal, e a gente fez alguns shows tocando as músicas do disco que eu gravei com 19 anos. Então é meio Porra. engraçado, né, cara? Porque eu escrevi aquelas músicas, né? As letras e tal, e cara, eu ouço aquelas músicas hoje em dia. É igual você pensar assim, caramba, como é que eu cabia nessa calça? Porque assim, eu consigo ver que era feito de coração, que era o melhor que eu podia oferecer na época, mas cara, não é, mas não sou mais a mesma pessoa. Então, mas ao mesmo tempo, eu quando canto aquelas músicas que inclusive são
numa região. Engraçado que eu compus, eu pensava assim, cara, que é o desgraçado que escreveu essas músicas, porque, cara, é totalmente fora da minha zona de conforto vocal. Eu falei, puta, bicho, fui eu que escrevi as músicas. Então, não posso nem xingar ninguém, né, cara? Não posso xingar ninguém. Fora a minha inexperiência, a minha falta de bagagem, mas ao mesmo tempo eu consigo ir e juntar com os caras e a gente se diverte tocando essas músicas, porque foi uma época mágica da minha vida, de estar fazendo música, de estar gravando o primeiro disco, de estar com os meus amigos na estrada, fazendo um monte de coisa. Então, é isso, cara. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que para essa galera deve ser esse mix de emoções, porque provavelmente o lado artista fala assim, pô, eu hoje faria isso tão melhor, mas ao mesmo tempo tem o lado romântico da coisa, né? Nossa, que época maravilhosa e tal. Então é engraçado que eu vou falar pela segunda vez do Roger Glover, que era o baixista do Deep Purple, que eu falei da história do Uhum. dentista. Do dentista. Eu li uma entrevista dele e o cara perguntou assim, cara, como é que você vai pro palco? Como é que você se sente tocando Smoke on the Water toda noite desde 1972? Cara, como é que é isso? Porque, pô, o cara deve estar de saco cheio, teoricamente. Pô, vou lá. Bicho. E aí, a resposta dele foi brilhante, cara. Brilhante. Ele falou o seguinte: toda noite eu olho para a plateia e penso assim, cara, tem uma galera aqui que vai ouvir hoje Smoke on the Water ao vivo pela primeira vez. E ele Porra. se coloca naquele lugar, ele consegue. Ele consegue. Ele falou que ele toca aquela música com o melhor da habilidade dele para aquelas pessoas. Aquelas pessoas são quem realmente inspiram o Roger a tocar a música daquela maneira. Então, cara, a gente tem que aprender com os caras que vieram antes, absorver a sabedoria deles e, pô, tentar cada vez mais fazer coisas bacanas. E é isso, né? O lado do intérprete, do artista, tem muito disso, né? Que nem você falou mais cedo, que você não pensa em ser o pavão, a pessoa lá que quer aparecer, né? Você é o instrumento da música, né? Você é o intérprete, né? Você tá ali para Mas isso, dar mas vazão a isso tem isso, né? muito a ver. Mas isso tem muito a ver até com a minha personalidade, cara. Eu sou um cara muito low profile, cara. Eu sou muito na minha, sou muito bicho do mato. Então, cara, a música é meio que o que me conecta com o resto. Porque cara, sou meio na minha, meio, sabe? Então, eu Meio de já não boa. tenho esse lado pavão normalmente. Entendeu? Então, eu acho que para quem tem esse lado, essa coisa do ego, né? É o que eu tô te falando, eu curto Uhum. muito. Uma das melhores coisas para mim, que todo mundo acha, cara, eu falo que eu virei cantor para não ter que lidar com um cantor, entendeu? Para lidar com um pavão, né? Então, Para ninguém é, abaixar a sua guitarra lá na hora que você tá gravando. puta, imagina, bicho, imagina. Aliás, tem vários guitarristas amigos meus que falam assim, cara, você é um dos únicos cantores no mundo que pedem para aumentar a guitarra no palco, cara. Porque normalmente os guitarristas sofrem, né? O cantor só baixa, 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 baixa. Não E eu deixa. não, Isso que é briga adoro. de ego, né? Guitarrista com vocalista, as estrelas da banda, né? Nossa, Rola essas. eu tenho zero. Eu tenho zero. Eu sou do time guitarra. Eu sou do time Ai, guitarra e ainda falo, ó, a gente é do mesmo time, cara. Eu tô cantando aqui porque, cara, que não tinha outro cantor. Então relaxa e é isso, cara. Então, fala pra mim. pra gente finalizar aqui, né? Tá massa, mas eu costumo dizer bem assim que visita boa é visita rápida, para deixar a galera com gostinho de quero mais, né? Pois é, Que a gente você falar um pouquinho assim das suas influências e o que é que você indicaria para quem está te conhecendo hoje começar a ouvir, né? O que assim, o Gus como fã indica e quem é seu fã ou quer ser seu fã, quer conhecer seu trabalho hoje, o que é que você falaria para onde começar a ouvir Gus Monsanto? cara, que difícil, velho. Que pergunta difícil. Cara, o Karma Café como compositor, talvez. Como cantor, assim, puta, cara, tem.
Tem alguns discos que eu gosto, cara. Assim, se eu tivesse que falar, por exemplo, o Revolution Renaissance, tem o Age of Aquarius, que é o primeiro disco que eu fiz. A gente fez dois. Gosto dos dois, mas gosto mais do primeiro. O Adágio, pra galera que gosta de som mais pesado, Dominate. É difícil, cara, porque, na verdade, como eu gosto de muito tipo de música diferente, e eu produzi muito tipo de música diferente, produzi hard rock, progressivo, heavy metal, coisas mais pop. Então, é difícil, cara. É difícil dizer, assim, qual é o seu disco que você colocaria numa cápsula? Não sei, cara. Não sei. Eu espero só que independente de onde esse fio foi encontrado aí no meu trabalho, espero que um disco dê vontade de ouvir outro, de descobrir outro, e que eu possa fazer música para vocês todos aí por muito tempo ainda, se Deus quiser. Ah, com certeza vai, com certeza. Tá trazendo pra gente esse material esse tempo todo aí, né? Mais uma vez eu queria externar mesmo e agradecer a sua participação. Eu estava muito nervoso no início, até falando com minha namorada mais cedo. Falei assim, eu tô com aquelas borboletas no estômago aqui, que eu vou conversar com um cara que eu ouço o trabalho desde que eu tinha 16 anos. Então, assim, a ideia da página justamente era essa, começar a ideia da página aí, trazendo pessoas que eu tô gostando de ouvir o trabalho, ou então que eu sou fã. Então, quando surgiu a oportunidade, eu falei assim, Marina do céu, hoje eu vou conversar com o Gus Monsanto. Você tem noção disso? Né? Então, muito obrigado, meu irmão, por estar aqui com a gente hoje. Ah, cara, pô, foi um prazer. Prazer, muito bom estar contigo aqui. Muito bom a gente bater esse papo, te conhecer. E espero aí que a gente possa conversar de novo no futuro Vamos e sim, por que favor. espero que quando o disco novo estiver pronto, a gente consiga bater um papo e trocar uma figurinha falando sobre ele. Vai ter uns meses ainda aí de criação. Espero que sejam só meses, né? Porque artista, cara, começa a gravar e pirar. Não, eu vou refazer, cara. Enfim, vamos ver como é que vai ser. Mas, pô, o nome do seu perfil é totalmente coerente, música massa. Eu vi os Obrigado. outros posts, você está sempre promovendo coisas legais. E, cara, tomara que você, como continue colocando as outras pessoas para ouvir músicas boas, a gente que está sempre envolvido com música e pesquisando música legal, é muito bom a gente poder compartilhar com os outros o que a gente está descobrindo, o que a gente está ouvindo. E uma coisa que eu falo também, cara, que eu fico muito feliz, porque tem muitos músicos que eu conheço e tal, que a galera vai ficando mais velha e vive de música. Então o cara meio que para de acompanhar o entorno, que, cara, a música vira o trampo e, cara, bicho, eu acho que eu dou muita sorte porque o meu hobby, eu falo que o meu hobby é meu trabalho, o meu trabalho é meu hobby. Que bom. Então, quando eu não estou fazendo música, eu estou lendo sobre, eu estou ouvindo o que os outros estão fazendo, estou me inspirando, estou pesquisando, sabe? Então, puta, cara, todo dia que eu acordo e posso fazer música, pô, cara, assim, me sinto muito privilegiado, de verdade, não quero perder nem isso e nem essa coisa, assim, eu acho que para o meu trabalho continuar sendo relevante, eu acho que eu acho que o Gustavo de 15, 16 anos que ele existe em algum lugar dentro de mim, esse cara não pode morrer. Porque esse cara, ele é um termômetro de muita coisa. Né? Tem muitas decisões que eu tomo e muitas coisas assim, até profissionalmente, que eu fico pensando, cara, o que eu ia achar há 30 anos atrás? O que eu ia pensar? Então, velho, né, se eu olhar essa parede aí cheia de discos, cara, eu consumo música até hoje, cara. Eu coleciono disco. Eu realmente curto, cara. Eu realmente curto, eu realmente passo um tempo em imersão nisso. E, cara, que
que eu não perca nunca, cara, que esse meu relacionamento com a música seja sempre dessa maneira fresca e apaixonada. Ah, não, isso é muito bom mesmo. Ainda mais para você que é artista, né? Você poder fazer isso exatamente o que você está falando, assim, de levar seu sentimento, sua interpretação para as pessoas. Isso não tem preço. Eu aqui do lado de telespectador, né, de espectador, é, eu olho assim, como você falando, né, da página. Quando a gente resolveu botar o nome Música Massa, foi para fazer isso de uma forma abrangente mesmo, né, de levar, assim, tem tanta música boa. Como eu ia falar mais cedo, eu lendo na sua biografia no Google, e aí você fala bem assim, né, que tem música boa e música ruim. E todas as duas te influenciam de uma forma ou outra. Né? Eu Tá já não lá? concordo mais com isso que eu falei, não, mas tudo bem. Concorda? Que eu ia falar exatamente isso, E que outra tudo te coisa. influencia. Não, mas isso é outra coisa boa. É muito bom você mudar de ideia, cara. Engraçado que alguém me entrevistou outro dia e eu falei, ó, eu discordo, eu não penso mais isso. Mas isso é bom, cara. A gente está vivo e mudando de ideia, cara. Né? É muito bom, Exatamente, cara. constante evolução. Então, Gus, mais uma vez, obrigado. Pessoal, muito obrigado quem acompanha até aqui, o pessoal, os seus amigos que estão aqui, seus fãs de longa data. Muita coisa massa a gente conversou aqui. Vou mandar no inbox, viu? Que eu quero esse Karma Café aí, bicho. Eu quero esse disco, sim. Com certeza, irmão. Foi um prazer, viu, cara? Que bate-papo bom, que noite feliz, meu velho. Uma ótima sexta-feira mesmo. Deus te abençoe, meu querido. E vamos conversando Você aí. também. E tô aqui ansioso, esperando o Karma Café 2, o que for que seja, cappuccino, sei lá. Caputino, cara. Quem sabe? Ó, o próximo disco não vai chamar Caputino, não, mas a ideia tá anotada aqui. Interessante. Interessante, interessante. Valeu, meu Valeu, meu queridão. velho. Boa noite, Obrigadão. cara. Tudo de Boa bom. noite. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.